Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e hoje a gente vai dar continuidade à análise de conjuntura, que eu prometi ser mais constante nesse sentido, tá? Eu vou focar dessa vez mais no Brasil, diretamente no Brasil. Nos outros vídeos eu falei muito da conjuntura mundial para terminar no Brasil, que é o método correto. Como a questão mundial não mudou muito, desde o último vídeo, vou focar nos dados. Eu não vou poder mostrar gráficos porque eu não tenho tecnologia no celular para isso por enquanto, tá? Mas eu vou deixar dados bem claros que vão ser o final do vídeo, porque vão ser deduções naturais do que eu vou dizer. Por quê? Porque é possível prever, grosso modo, quando vem uma crise econômica regular no capitalismo. Mais ou menos de 10 em 10 anos vem uma crise econômica, tá? A crise do início de 2002, 2001 no Brasil tinha que dar origem, um tempo depois, em 2009, uma crise econômica, numa nova crise econômica no Brasil e no mundo, né? A crise de 2000 no mundo e a crise de 2008 no mundo. Em 2009 teve o início da crise, mas o governo adiou a crise por vários fatores. Um deles foi o estímulo econômico da China, que exigiu mais produtos brasileiros, coisa que a gente não tem hoje. Outra que o governo decidiu gastar como nunca, tá? Vários projetos como o PAC, né, Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Isso não existe mais, tá? O governo colocou um novo teto de gastos, o que vai fazer com que a função do teto de gastos e do arcabouço fiscal é impedir os gastos do Estado para não aquecer a economia, para não gerar empregos, tá? Se a economia está aquecida, gera mais concorrentes, diminui o lucro das grandes empresas. Se a economia está aquecida, gera maior demanda por força de trabalho. O desemprego cai, os salários crescem, as greves crescem, porque o trabalhador fica mais ousado, como a gente viu em 2013 e 2014. Então a gente não conta com o fator da crise de 2009, que só veio explodir mesmo em 2015, porque o Estado está limitado pela própria burguesia. A burguesia, isso está no meu livro, A Crise Sistêmica, a burguesia está cercando o seu próprio Estado. Ou seja, há uma contradição entre o capital e o próprio Estado. Então eles precisam estrangular o próprio Estado para poder aumentar o lucro deles. É uma contradição interna que eles não conseguem resolver, só a revolução consegue resolver. Mas no livro 3 do Capital, eu quero entrar nesse assunto mais diretamente, Marx deixa claro os efeitos que geram uma crise econômica que acontece mais ou menos a cada 10 anos. O primeiro fator, não é o primeiro, assim, não existe primeiro fator, mas é o desemprego baixo. Desemprego baixo aumenta os salários nominais e reais, tá? Por quê? Porque aumenta a demanda por força de trabalho, tem mais empresas concorrendo por trabalhadores, inclusive especialistas como engenheiros. E com desemprego menor, o salário sobe, né? Porque falta trabalhador no mercado de trabalho. E com esse desemprego baixo, o salário subindo, esse dinheiro do salário extra vem de algum lugar, esse aumento do salário. E vem de onde? Do lucro. Então diminui o lucro e aumenta os salários. Primeira coisa que é isso, primeiro sinal da crise econômica, queda do desemprego. Isso é o caso da Europa, da China e dos Estados Unidos. Segundo, vamos ver se é o caso do Brasil, tá? Vamos ver com dados bem simples se é o caso do Brasil. Segundo elemento, a demanda por dinheiro cresce, logo os juros aumentam. De uma forma ou de outra isso continua acontecendo e a Europa aumentou os juros, os Estados Unidos aumentou os juros, tá? Então há um elemento de crise. Eu não pesquisei se a China subiu os juros, eu nem lembrei de fazer isso, mas isso já aconteceu na Europa, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, já é outro sinal de crise. O terceiro sinal de crise é a economia muito aquecida, que é o caso, né, chegou a um limite de aquecimento da economia, que é o caso da Europa e dos Estados Unidos, que são os grandes consumidores mundiais. Chegou a um limite, tá? O outro fator é a inflação. Isso também, lembra, desemprego baixo tira dos salários, o dinheiro fica mais caro por causa dos juros maior. Desemprego baixo aumenta os salários, tira do lucro.
Juros maior por maior demanda de dinheiro tira do lucro também, o lucro tem que pagar um juros maior, né? A empresa teve que fazer empréstimo para investir na empresa e ter lucro, então ela tem que pagar mais por esse empréstimo. Terceiro fator é que o preço das matérias-primas ficam mais caras, tá? O petróleo caiu de preço, mas depois voltou a subir, tá? Que é a matéria-prima mais básica, que gera plástico, por exemplo, gera combustível. Voltou a subir, tende a ficar alto com a guerra da Ucrânia e no Oriente Médio, né? Com Hamas e o Israel. E o preço dos chips caiu, né? Mas não exatamente pela oferta de chips, mas porque a demanda encontrou um limite, a demanda por produtos industriais. Então, o terceiro fator é que aumenta o custo, o gasto que a empresa tem que fazer com matéria-prima. Isso reduz o lucro. Então, a gente tem esses fatores que reduzem o lucro. Isso está no capital 3 do Marx e que gera uma crise econômica, tá? Então, o que nós vamos ver agora, já estamos demonstrando que é o caso mundial, grosso modo, mas é o caso do Brasil, tá? Em geral, a crise brasileira é uma consequência da crise mundial, não só da crise americana em si. Se apresenta como uma crise americana em primeiro lugar, mas uma crise mundial. Vamos lá. O índice de preço de produtor, vamos para o primeiro fator, tá? Por uma questão do petróleo, o índice de preço de produtor desabou no Brasil. Isso é bom para a indústria, tá? Desde 2022 houve uma queda do índice do preço ao produtor, principalmente em relação ao petróleo e tal. No entanto, nos últimos meses ele deu um processo de alta. No gráfico, eu não vou ter como mostrar o gráfico aqui, ele vai caindo aos poucos, mas nos últimos meses ele nem cresceu aos poucos, nem caiu aos poucos, ele cresceu de forma acentuada os custos, tá? Em 12 meses caiu 7,92%, 7,9%, tá? E no ano passado, assim, em 12 meses passados caiu muito mais, ou seja, caiu menos o preço ao produtor. E nos últimos meses tem uma tendência de crescimento. Em setembro ele cresceu, não caiu, 1,11%, ou seja, uma tendência de crescimento nos últimos meses. Em junho, a partir de junho, julho, agosto e setembro, provavelmente novembro, dezembro também vai ser assim, tá? O índice o preço, esse custo ao produtor, esse índice de preço ao produtor cresceu, esse custo para a indústria vai crescer, tá? Em matéria-prima, em energia e tudo mais. Então a gente já tem um fator de crise para o Brasil, tá? Um elemento, mas não quer dizer que sejam todos os elementos. O outro elemento é que o juros está muito alto, tá? O juros está caindo, às vezes cai mais nominalmente do que realmente, ou seja, os juros caem, mas a inflação cai ainda mais, tá? Então, na prática, o juros sobe. Então, o juros tem uma tendência de queda porque a inflação foi normalizada, mas os juros continuam altos, tá? E isso tem suas consequências, tá? Que é o preço do dinheiro caro que vai estrangular a economia. É uma consequência de uma crise vindo, não é a causa, os juros altos, mas é uma consequência importante, que vira a causa também, tá? É bem dialético mesmo, a consequência vira a causa. Os juros altos é um sinal da crise, mas que acaba sendo causa da crise. Isso tem consequências na produção. Por exemplo, se você sobe os juros, cai o preço dos importados, porque entra mais dólares querendo comprar a dívida brasileira, que está pagando muito alto, com juros altos, né? Então, caindo o preço do dólar, o dólar ficando abaixo de R$5, como está agora, ele fica caindo abaixo de R$5, fica ali namorando aquela casa dos R$5, mas ele caiu em relação aos R$6 que ele ficou se aproximando no passado. Esse dólar abaixo de R$5 facilita a importação. Facilitando a importação, cai a inflação, né? Porque os importados ficam mais baratos. A gente depende muito de importados.
e os importados ficam mais baratos, tá? Somente os produtos finais. Só que a indústria começa a patinar, tá? A indústria ela começa a ter mais concorrência e isso tende a retrair a economia mais no sinal de crise. Eu vou dar um exemplo. Como o dólar chegou ali no patamar dos R$ 6, a empresa Invictus começou a substituir importação. Ele importava, sei lá, da Malásia, de um país, acho que era de um país asiático por aí, e passou a produzir uma parte do seu produto de forma nacional para ficar mais barato. Tá? Tem um produto que é usado por bombeiros, por gente que faz aventuras, que é torniquete. Você prende aqui a circulação do sangue para evitar sangramento em caso de corte. Esse produto torniquete só tinha importado, mas o dólar ficou tão caro que surgiu uma empresa nacional de torniquete, tá? Para aventura, para questão médica e tudo mais, para caso tenha um corte num acidente de carro, você prende como se fosse um pano que você prende e impede a circulação para perder sangue. Só tinha importado, dessa vez tem um produto nacional porque o dólar está muito caro, entende? Então quando você baixa o preço do dólar, os importados ficam mais baratos e baixa o preço do dólar por causa dos juros altos. Então você aumenta a quantidade de importados, dá uma sensação de melhora, mas gera uma recessão da economia. Tá? Pois vamos ver agora se a crise já chegou. Como está a produção industrial? A gente já viu os juros, já viu o preço ao produtor, o custo de matéria-prima, e a gente tem que ver agora a produção industrial. Tá? Eu não vou ver custo com maquinário, mas houve um certo aumento do custo com maquinário também, tá? Pequeno, mas houve, mas é relevante, mas eu não vou entrar nessa questão aqui para no vídeo não ficar longo. A produção industrial, tá? Eu estou sendo menos eloquente, mais direto, tá bom? Mas vale a pena continuar os juros, a gente vai ter uma caracterização boa. A produção industrial cresceu 0,1% em setembro. Em setembro, eita, não peguei, eu não tenho. O último dado que saiu foi 0,1%. Eu não anotei aqui se foi em setembro, mas provavelmente foi. Em 12 meses cresceu zero nos últimos 12 meses. Nesse ano cresceu caiu 0,2%. Ou seja, a indústria está patinando, ele nem cresce nem decresce. Se ele cai é pouco, se ele sobe é pouco. Então nesse mês foi 0,1%, mas no ano nesse ano ele caiu 0,2%. Veja bem, eu quero deixar uma coisa bem clara. No marxismo a gente olha o PIB por uma questão não só de tradição, mas porque é útil. A gente olha o dado do PIB per capita, do PIB bruto, mas o que a gente vê se há crise ou não é se há crescimento ou queda do PIB. Se há queda da produção, mesmo o PIB crescendo, há crise para o marxismo. Então a crise é queda da produção, não queda do PIB, porque o PIB não olha só a produção, olha serviços também, tá? Então a gente foca na produção, que é onde produz o valor. Então é uma tendência que a gente está vendo de estagnação da produção pelas causas que a gente viu até agora, né? Os custos com matéria-prima aumentando, o custo com capital fixo, que é maquinário basicamente, aumentando, os juros aumentando, os custos estão aumentando. E o mais importante, o desemprego no Brasil desabou, tá? Desabou. Um dos motivos é os serviços, que geram muito emprego. Mas o desemprego em 2020 estava 15%, por exemplo, e desabou para 7,7%, tá? Em setembro. No mês anterior, estava em dados anteriores, estava em 8% e baixou para 7%. Tá? Então a gente vem nos últimos anos uma tendência, apesar da pandemia gerou desemprego, mas passada a pandemia o índice de desemprego desabou mesmo, assim, foi um processo de desabamento. Existe vários, o marxista pode justificar isso de várias formas. Ele pode dizer, não, é porque as pessoas deixaram de procurar emprego, o que tem é verdade, porque se você não procura emprego, você não é desempregado pela estatística.
As pessoas passaram a trabalhar desempregadas nos serviços por conta própria, isso também é verdade. O emprego é de pior qualidade, isso também é verdade, mas o desemprego está baixando. E o desemprego baixo, como eu falei, tende a aumentar os salários, há uma pressão salarial sobre os lucros. Aumenta os salários, diminui os lucros. Não vamos ter um desemprego baixo como na era de 2013, 2012, 2011, porque o Estado não vai forçar um pleno emprego a tal nível, tá? Mas já é um sinal de que a economia está chegando perto de um limite, tá? Se baixar o desemprego para 6%, por exemplo, já é um estresse para a economia capitalista, tá? O capitalismo precisa do desemprego. Se você baixa o desemprego, se o desemprego ficar muito baixo, o desemprego muito baixo já é crise. Um desemprego formal em 4% é crise econômica, tá? Não é sinal da crise econômica, é uma crise em si mesmo, tá? O capitalismo. Em 2020, 15% de desemprego, agora estamos 7,7% de desemprego. O desemprego caiu muito, muito mesmo. Veja bem, muito disso era ativado pelos serviços, porém, em setembro, os serviços caíram 0,3%. No mês retrasado, caiu 0,9% em agosto. Está tendo uma queda do serviço, uma queda do setor mais ativo da economia no sentido de gerar mais emprego. Tá? O setor de serviço não usa muita máquina, então ele emprega mais, tá? Mão de obra. Além do fato de a gente ser muito urbano, então o serviço parece estar dando um sinal de que tem uma crise vindo aí, tá? Com esse recuo do serviço. O Natal, as festas de final de ano tendem a estimular os serviços e dificultar um pouco a estatística, maquiar um pouco a tendência. Mas a tendência é essa. Então a gente vê juros altos, que está forçando uma recessão. O índice de preço ao produtor, os custos com matéria-prima e também com maquinário, que eu não tratei aqui, estão aumentando. A produção industrial não cresce, está zerada, tá? Nem cresce, nem ela está em estagnação. O desemprego caiu muito, do que gera uma pressão para os salários. Os serviços estão dando agora finalmente sinal de um limite, tá? Eles não crescem mais. Isso tudo está dando sinal de que a gente tem uma crise por vir, tá? No Brasil. Via de regra, uma crise brasileira não é separada de uma crise mundial, mesmo que chegue atrasado, tá? Porque o processo é mundial. A gente é de fato uma economia mundial, de fato, não só assim por dedução, mas é de fato. Então, é uma aposta que eu faço que a crise brasileira não vai vir antes de uma crise mundial. Então, a China quebrar, a Europa quebrar, os Estados Unidos quebram antes que o Brasil nesse sentido, tá? Mas a quebra, dependente de onde vem o início da quebradeira mundial, o Brasil vai entrar nesse processo de crise econômica, que vai ser nacional e mundial. Todos os dados que eu estou referindo aqui ao Brasil são, grosso modo, implantáveis também para o mundo. O mundo está com juros mais altos do que a média, o mundo está com custos de matéria-prima mais altos, o mundo está com a produção industrial patinando, o mundo está com desemprego baixo. Há uma certa inflação, que é importante. Então, eu tive que tratar aqui os dados brasileiros, mas grosso modo o mundo é assim. Inclusive, desde a crise ali de 2008, o comércio mundial patina, ele caiu um pouco e fica patinando, você não aumenta o comércio mundial. Você acha um limite de demanda em relação ao dinheiro, ou seja, claro que os cidadãos africanos precisam de mais comida, de mais casa, de uma TV, mas eles não têm renda para isso, né? Então a demanda mundial não tá crescendo e a oferta não consegue crescer. Então, o comércio internacional não só estagnou, como deu sinais de queda, tá? Nos últimos 10 anos e basicamente mais recente também. Então, é uma crise brasileira e mundial que a gente vai enfrentar, tá bom? É isso, eu espero ter trazido dados bem claros, tá? E que são sinais de que uma crise mundial está vindo, uma crise nacional e mundial está por acontecer, tá bom? Abraço.